A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o que está por trás dos ataques que estão sendo feitos nas escolas. Nós não temos dúvida que, biblicamente e escatologicamente falando, nós estamos no fim dos tempos. Tempo esse que a Bíblia chama de princípio das dores. Este tempo é um preparo para um sistema de governo mundial inspirado pelas trevas, chamado por muitos de Nova Ordem Mundial. Sistema esse que precederá a segunda vinda de Cristo. Nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que o espírito do anticristo ele já tem trabalhado desde muitos séculos atrás na Terra. Este espírito do anticristo estruturou, criou um sistema que podemos chamar de sistema do anticristo. E deste sistema do anticristo sairá a pessoa do anticristo. E dentre as pautas e metas que esse sistema tem estabelecido está a degradação moral e mental da sociedade. Um exemplo claro disso, de degradação moral e mental, nós vemos nos nossos dias atuais. Algo que tem aparecido muito nos meios de comunicação, principalmente nas reportagens. O atual ataque nas escolas, que tem preocupado muita gente, tem sido alvo de noticiários, busca de soluções para isso. E também se fala em nossos dias em uma nova droga, chamada K9, uma droga que deixa as pessoas exatamente em um estado como se fosse um zumbi. Então são exatamente coisas, ferramentas, acontecimentos para a degradação moral e mental das pessoas. Porém, o que está por trás dos ataques que estão acontecendo nas escolas? As autoridades têm algumas sugestões. Já se fala sobre um jogo que promove os jogadores que cometem tais atos. Então, os jogadores que cometem tais atos, eles são promovidos dentro desses jogos. Fala-se também que os envolvidos nesses acontecimentos são normalmente jovens, adolescentes que têm problemas psicológicos por falta de uma estrutura familiar. E esses problemas por falta de estrutura familiar vão se acumulando ao ponto de chegar o surto. E quando surtam, cometem tais atos. Porém, existe algo muito maior por trás disso. Existe um conjunto de ferramentas que vem evoluindo, que vem se aperfeiçoando, que vem se modernizando há séculos, até chegar ao seu ápice, que é o controle total das massas. E esse conjunto de ferramentas conta com ferramentas tecnológicas, medicamentosas, psicológicas e espirituais. Estão ligadas aos 4 ministérios das trevas. Joel 1,4 chama de lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Em Joel 2,25 ele é migrador, destruidor, cortador e devorador. Em João 10 ele é ladrão, salteador, estranho e mercenário. Em Efésios 6 é principado, potestade, dominadores e hostes. Em Apocalipse 12 é dragão, serpente, diabo e Satanás. Ou seja, exatamente os 4 ministérios das trevas que estão atuando nessa hora. E esse sistema lançou no ano de 2018 um comercial de um banco onde dizia assim: Feliz 2018, e o reloginho corria até 2023. E este vídeo termina com a pessoa ali cruzando as mãos no sinal de mãos algemadas, que é o propósito do sistema, algemar. Eles estavam ali transmitindo uma mensagem subliminar. E a mensagem que eles estavam passando é a seguinte: ou seja, vocês serão felizes, terão felicidade, terão paz, terão sossego de 2018 até 2023. Início de 2023 acabou o sossego, acabou a paz, porque vamos instaurar o caos. Ou seja, estão dizendo também que a partir do início de 2023 eles estariam trabalhando pesado para o cumprimento de todas as metas da agenda global. Então, meus queridos, o que está por trás desse sistema tem raízes espirituais, tem raízes psicológicas, tem raízes medicamentosas e também tem raízes tecnológicas. Vamos às raízes espirituais. Esse tipo de ocorrência sempre aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso é raro, quase não acontece. E de repente começa a acontecer esse ano. O que houve? Então, vemos ali algo espiritual. Dá-se a entender que os espíritos territoriais que agiam em outra nação encontraram uma forma de vir para a nossa nação. Entende-se que portais dimensionais foram abertos para que esses espíritos pudessem fazer esse tipo de atuação que fazem em outro território, começassem a fazer aqui também. E o que proporcionou isso? Vimos então que o atual governo se aproxima dessas práticas espirituais.
O atual governo se aproximou de práticas espirituais contrárias à palavra de Deus, se aproximou de ideologias contrárias à palavra de Deus, chegando ao ponto de consagrar a sede do governo da nação a tais entidades. Entidades essas que muitas das vezes exigem sacrifício para que façam aquilo que elas são contratadas para fazer. E prova disso que foi popularizado no período eleitoral o apoio de linhas místicas, de ocultistas, de egrégoras satanistas, dando total apoio ao atual governo. E foi mostrado amplamente tais linhas místicas fazendo até mesmo rituais e sacrifícios para que o atual governo chegasse onde chegou. Logo então é fácil perceber que portais foram abertos para que essas entidades fossem trazidas para a nossa nação. Raízes psicológicas. As raízes psicológicas, isso se iniciou alguns anos atrás com as chamadas mensagens subliminares, aquelas mensagens que foram colocadas de forma subliminar em desenhos, em filmes, novelas, em comerciais, para induzir também o comportamento das pessoas. E essa prática de mensagens subliminares, ela foi evoluindo, ela passou por uma evolução tecnológica muito grande e agora é chamada de programação preditiva, ou seja, um condicionamento mental. Se condiciona, se treina a mente das pessoas para aceitar determinadas práticas e determinados comportamentos que muitas vezes são contra a vontade de Deus. E as raízes medicamentosas? As raízes medicamentosas nos remetem ao pecado original, quando o pecado entra no mundo, quando Adão e Eva, quando comem ali do fruto proibido. Ao terem contato com o fruto proibido, ao comer daquele fruto, então a genética humana passou a sofrer algumas alterações. O homem perde a longevidade, o homem passa a adoecer e várias outras modificações genéticas foram acontecendo decorrente do resultado daquele fruto proibido na genética humana. Então a genética foi contaminada e modificada. Logo então Satanás se torna um especialista em genética, se torna um grande geneticista, passando a investir pesado na contaminação da cadeia alimentar, modificando principalmente a área hormonal e comportamental do homem através da contaminação da cadeia alimentar. As raízes tecnológicas. Com o desenvolvimento da tecnologia, várias ferramentas foram criadas. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal sobre as ferramentas da nova ordem mundial. E dentre estas várias ferramentas, eu quero destacar hoje a ferramenta chamada MK Ultra. O MK Ultra foi um programa ilegal e clandestino de experiências com seres humanos, feito pela CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, entre as décadas de 50 e 60, durante a Guerra Fria. E esta ferramenta foi testada para o controle mental e foi usada a princípio em interrogatório e também na tortura de prisioneiros capturados, visando debilitar os inimigos capturados e forçá-los a fazer confissões por meio do controle de sua mente e assim tirar dos seus inimigos informações secretas. E este método era sempre aplicado com o uso também de drogas psicoativas, como a mescalina, LSD e outras. Essa ferramenta foi aperfeiçoada e recebeu o nome de programação monarca. Essa programação exerce um poder de hipnose, podendo programar a mente de uma pessoa para cometer atos criminosos e violentos, e depois de tudo isso é apagado isso da mente das pessoas. E esse sistema é ativado por códigos, palavras e ondas eletromagnéticas. O filme do Capitão América, Soldado Invernal, mostra na prática esse sistema. Chega! Рассвет! Печь! Солдат, я жду приказаний. Nós vemos ali a mente sendo programada com palavras e códigos contidos no livro para que ele cometesse atos criminosos e terroristas. Apague as lembranças e o reinicie. E na sequência, todas as memórias são apagadas. Existe um vídeo no canal History Brasil
intitulado MK Ultra, o projeto de controle da mente, América, segredos do Estado. Esse vídeo vai mostrar exatamente o assassino de Kennedy, que depois que ele faz aquele ato, então ele chega a dizer que não se lembra do que fez, ele não se lembra nada do que foi feito. Ou seja, mostra que exatamente ele foi uma vítima desse sistema, a sua mente programada para cometer o ato e logo depois tudo que foi feito é apagado da sua mente. Alguns até mesmo acreditam que esse sistema foi executado aqui também no Brasil, quando Adélio Bispo também comete aquela tentativa de assassinato e ele se diz também não lembrar de nada do que fez. Então, meus queridos, esse sistema ele é amplamente usado pela elite global para tirar de cena quem os incomode e também para atender e cumprir as agendas que precisam ser implantadas. E esse sistema será amplamente usado no governo do anticristo, porque ele vai emitir ordens para as pessoas, vai emitir ordem para a mente das pessoas, como por exemplo, adorem esse homem é Deus, obedeça ao governo sem questionar, aceite a marca. Porém, para o sistema funcionar perfeitamente, para uma conexão perfeita com o seu corpo, algumas drogas precisam estar presentes no corpo das pessoas. E eles estão fazendo, a elite está fazendo um excelente trabalho quanto a isso, para inserir tais drogas na população, na corrente sanguínea da população, no corpo das pessoas. Um trabalho brilhante, feito com muita inteligência, que foi intensificado a partir do ano de 2020. Como que fizeram isso? Criando a necessidade de imunização. Então cria-se uma necessidade de imunização, entendedores entenderão. E criando-se essa necessidade de imunização, então pode-se colocar tais substâncias no organismo das pessoas. Então fique atento, tenha discernimento, saiba ler os sinais à sua volta e entenda que da mesma forma que este governo mundial se aproxima, esse governo do anticristo se aproxima, Cristo também, o retorno de Cristo está próximo. Portanto, se prepare, escolha de qual governo você quer fazer parte. Se você quer ser governado pelo anticristo ou se você quer fazer parte do reino de Cristo. Esse é um momento decisivo na história. Mais do que nunca precisamos estar com uma posição definida diante de Deus. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, eu peço o seu apoio para deixar aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você seja avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Deixe aí também o seu comentário, a sua sugestão de assuntos que você gostaria que fosse falado aqui. No mais, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.